Eu gostava, sobretudo, de sublinhar o potencial comparatista da obra de Jorge de Sena em todas as suas dimensões e em todas as suas facetas. Aqui há uns anos tive a oportunidade de orientar uma tese em que a autora, Orlando Azevedo, fazia uma aproximação entre a novela de Jorge de Sena, O Físico Prodigioso, e o texto ficcional de Virginia Woolf, intitulado Orlando. Efetivamente, ao olharmos para esses dois romances, é extraordinário, penso eu, e na altura foi algo que me surpreendeu muito e me pareceu muitíssimo curioso, verificar como há uma série de temas e de questões que realmente aproximam Sena e aquilo que o Sena estava a fazer na época de autores da dimensão, por exemplo, de uma Virginia Woolf. Lembro só, por exemplo, para dar, enfim, algumas referências, a importância que o tema da metamorfose tem em ambos os romances, a forma como essa metamorfose se liga a questões de interrogação sobre a identidade sexual e a capacidade de transformação que as personagens, nomeadamente as personagens principais, Orlando por um lado e o Físico Prodigioso por outro, têm. Portanto, isto significa que Sena estava em perfeita sintonia com aquilo que de melhor, efetivamente, se estava a fazer na época, neste caso em termos de ficção, mas naturalmente em termos também de ensaio ou em termos de escrita poética, não é? A força da poesia de Jorge de Sena, penso eu, fica ainda ressaltada quando nós pensamos no tipo de conexões, no tipo de relações que nós podemos fazer com alguns dos grandes poetas do século XX. Estou-me a lembrar, por exemplo, de poetas como o grego Cavafis, que o próprio Sena também conhecia, e de qualquer modo essa dimensão que une por um lado a poesia, a estética e a ética, por exemplo, mas de uma forma sempre pessoalizada, ou seja, não é nunca uma ética descarnada, mas sempre, pelo contrário, encarnada, não é? Que o liga a autores essenciais da poesia do século XX. Portanto, eu gostava, sobretudo, de chamar a atenção para esta dimensão que, creio eu, faz ainda sobressair a importância e o significado que a obra de Jorge de Sena tem no quadro de uma literatura portuguesa que ganha em ser conectada e em ser relacionada com outras literaturas, justamente outras literaturas nacionais.